Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 14. E bem, diz assim o texto da palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente com o amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Santo Deus, as minhas palavras, Pai, chegarão aos ouvidos dos teus servos. Faça, Deus, que elas cheguem até o coração deles. Pai, em nome de Jesus, me permita ser fiel nesta exposição aquilo que o Senhor já me falou durante a semana. Que o Senhor possa, por meio deste momento, falar também à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ligar o cronômetro aqui, irmãos, para eu me manter fiel ao tempo que nós temos preparado para isso. Nós estamos iniciando uma série de exposições na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Faremos o início hoje, uma interrupção nos próximos 2 domingos, até o retorno do pastor. Teremos outros pregadores nos visitando e trazendo a palavra nos próximos domingos. Mas vamos iniciar hoje a exposição nessa carta, que é uma carta muito apropriada para o momento em que nós estamos vivendo, que é um momento de passagem de ano, né? Final do ano, início do outro. Eu notei ali no dia a dia de alguns irmãos que se formou ali um grupo para praticar atividades físicas, começaram a frequentar o ginásio, começaram a se reunir e, até onde me consta, pretendem chegar no próximo verão em forma, né? Porque no verão, né, agora já não dá mais, mas para o próximo todos estarão na devida forma. E o início do ano, essa passagem simbólica do tempo, sempre é momento propício para isso, né? As pessoas usam essa simbologia da virada do ano para, de alguma forma, passar a vida em revisão. E se estabelecem novas metas, novos objetivos, propósitos, novos hábitos também são colocados ali como objetivos para aquele ano.
Nem sempre a gente chega no meio do ano ou ao final do ano com as metas alcançadas, mas esse período ele é um período que normalmente se generaliza um certo clima de otimismo, que a pessoa fala: nesse novo ano eu vou mudar de vida, eu vou mudar alguma área da minha vida, eu vou estabelecer um novo plano e vou executá-lo, e a perspectiva sempre é de melhora, né? Ninguém, normalmente, né, começa o ano pessimista, né? Ali pelo dia 15 de janeiro, a gente já volta à normalidade, o pessimismo já volta, né? Quando começa a chegar o boleto de PVA, começa a chegar material escolar, começa a chegar as contas no começo do ano, a gente volta ao pessimismo, mas normalmente esse momento de virada, ele é de otimismo. A carta de Paulo aos Efésios, ela tem muito disso, de um olhar otimista para a vida, em função também de um plano. De qual plano? Do plano de Deus, do plano da redenção. A carta de Efésios é uma carta em que Paulo não trata nenhum problema específico da igreja de Éfeso, mas ele trata de modo geral do plano de Deus para a sua criação, do plano de Deus para a vida da igreja, do plano de Deus para a minha e para a sua vida. Portanto, nós precisamos olhar para essa carta para que nós tenhamos condições de avaliar se os planos que nós estamos fazendo para as nossas vidas neste início do ano ou em qualquer outro momento do ano, eles estão alinhados ao propósito de Deus. Se são planos que estão dentro daquilo que Deus está fazendo no mundo, na sua criação e na sua igreja. Porque a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa que se diz cristã é estar vivendo uma vida não cristã, é estar vivendo planos, propósitos, objetivos que não são alinhados com o propósito que Deus revela na sua palavra. E eu gostaria de começar a partir do versículo 3. Ele diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Queridos, dos versículos 3 até o versículo 14, nós temos o maior parágrafo da Bíblia. Nós temos um parágrafo inteiro onde Paulo ele não para de falar, ele começa e vai por um bom tempo ali emendando temas, porque aparentemente Paulo está tão extasiado com o plano de Deus que ele começa uma oração, uma adoração a Deus, e é uma adoração de gratidão. Paulo está começando esse trecho do texto da sua carta adorando, agradecendo, louvando a Deus pelas bênçãos espirituais que foram derramadas sobre a sua igreja. E Paulo ele tem um objetivo com essa oração, que vai no versículo 13 ao versículo 14. Ele quer elevar os olhos da igreja para longe de nós mesmos, dos nossos temores, e focá-los na majestade e no amor de Deus revelados no seu plano de redenção. Por que Paulo quer fazer isso? Porque nós temos o hábito, nós temos às vezes o vício de focarmos a nossa vida demasiadamente nas coisas temporais. Paulo fala que nós devemos louvar a Deus pelas bênçãos espirituais nas regiões celestes, porque nós temos o incrível hábito de sermos excessivamente focados naquilo que é material, não naquilo que é espiritual. A questão fundamental para Paulo é que é um grande privilégio em fazer parte dos eleitos de Deus, e isso deve ser suficiente para sustentar as nossas vidas. E ele vai falar um pouquinho mais disso nos versículos seguintes. Logo, a vida na igreja, queridos, a vida na igreja é um microcosmos, ela é uma espécie de síntese do que é o reino de Deus. É uma espécie de amostra grátis, amostra de graça, pela graça que Deus oferece à sua criação, enquanto Ele não conclui o seu plano. Portanto, a vida na igreja ela é uma expressão do reino de Deus. Não é isso que nós dissemos na missão da Terceira Igreja Batista, na cidade de Foz do Iguaçu? Qual é a missão dessa igreja? Ser um sinal
visível de quê? Do reino de Deus. Portanto, Paulo nos ensina que a igreja, ela já está vivendo as bênçãos do reino de Deus, que um dia toda a criação viverá. Quando Jesus voltar para consumar o seu plano de redenção, toda a criação viverá as bênçãos que a igreja já vive. E que bênçãos espirituais são essas, irmãos? Por quais bênçãos Paulo está agradecendo? Ele vai falar mais para frente, mas a gente já pode fazer uma pequena lista. Ele vai falar da bênção da eleição em Cristo. Ele vai falar da bênção da redenção e do perdão dos nossos pecados. Ele vai falar da bênção de conhecer a vontade de Deus. Ele vai falar da bênção de receber o Espírito de Deus. Ele vai falar da bênção que é nós participarmos das promessas de Deus. E ele vai falar da bênção que é a realização dos dons espirituais na vida da igreja. Ele vai falar da bênção que é o fruto do Espírito na vida de cada cristão. Portanto, diante desse texto, nós temos que crer, queridos, que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Por isso, é fundamental nos apropriarmos dessas bênçãos por meio das disciplinas espirituais. A pior coisa que alguém pode fazer diante das bênçãos de Deus é não se apropriar dela e não as experimentar. Eu não sei se você já experimentou o risoto calabrês que a minha esposa faz. Não sei se você já experimentou, mas o dia que você experimentar, você terá a convicção de que é o melhor risoto do mundo. Não há um restaurante nessa cidade que faça risoto como a minha esposa faz. E há dias, durante a semana, que eu sou pego de surpresa. Eu vou almoçar em casa e de repente está lá o risoto. Ela foi aperfeiçoando a técnica ao longo do tempo. Ela fez pela primeira vez ali por 2015 e nos últimos 10 anos ela foi aperfeiçoando e está cada vez melhor. Agora, qual é a pior coisa que eu posso fazer ao chegar em casa e estar diante de mim aquele risoto maravilhoso? É não comer. Falar para ela, hoje eu não quero. Imagina. Mas muitas vezes nós fazemos isso com as bênçãos de Deus. Está diante de nós todas essas bênçãos espirituais, está diante de nós a presença de Deus, está diante de nós o Espírito Santo, está diante de nós o perdão de Deus, e nós não nos apropriamos, nós não experimentamos, nós não mergulhamos na graça de Deus. Nós muitas vezes fazemos como aquele filho mais novo da parábola de Jesus em Lucas. Nós vamos para longe da casa do Pai e nós escolhemos chafurdar na lama, passar fome, comer com porco, quando poderíamos estar na casa do Pai, participando da festa, comendo o bezerro cevado e festejando a graça e a bênção de estar na presença do Pai. Paulo continua nos versículos 4 e 5 e diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Queridos, olha que bênção, a eleição acontece na eternidade. O texto diz que ela aconteceu antes da fundação do mundo. Isso significa que a nossa salvação, ela não depende de quem somos ou fazemos. Ela não tem a ver com os nossos méritos. Outro momento no texto, Paulo vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes que nós pudéssemos ler no relato de Gênesis 1, que Deus criou os céus e a terra, Deus já havia nos eleitos na eternidade, e Jesus já havia decidido morrer por cada um daqueles que Deus elegeu, por cada um de nós. Alguns teólogos dizem, inclusive, que antes que Deus dissesse haja luz, Deus disse haja cruz. Portanto, na eternidade, Deus me viu e Deus te viu, e lá Ele te amou, e lá Ele decidiu preparar um plano para a sua salvação. Portanto, não tem a ver com os seus méritos. A gente tem que se libertar da carga de que aquilo que a gente faz para Deus pode comprar a bênção de Deus. Não pode, porque no versículo 3, Paulo abriu a oração dizendo: graças a Deus, bendito seja Deus,
por todas as bênçãos espirituais que Ele já nos deu. A eleição tem o propósito de nos fazer santos e irrepreensíveis, como diz o texto. Nós somos um povo, queridos, portanto separado, que vive sem culpa diante de Deus. Deus te escolheu para que você vivesse na igreja, no reino, uma vida contracultural. Portanto, enquanto o mundo está começando o ano fazendo planos que têm extensão, que têm um horizonte temporal, você começa o ano fazendo planos que têm um horizonte espiritual. Ao nos predestinar para si, Ele nos comprou. O texto vai nos ensinar também que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembre disso. Você é propriedade exclusiva de Deus. O texto também ensina, querido, que fora de Cristo não há eleição e, portanto, fora de Cristo não há salvação. Porque muita gente começa o ano acreditando que aquilo que ele se propôs a realizar nesse ano vai ser uma oportunidade de salvação. O meu trabalho vai me salvar. O meu dinheiro vai me salvar. O meu governo vai me salvar. Esse é o pior dos pecados. Deus nos conhecia antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por isso, é preciso ter essa bênção em conta todas as vezes que você pensar sobre o seu valor como pessoa. Meu querido, toda vez que você pensar no seu valor como pessoa, lembre disso. Antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia. Antes de você estar no ventre da tua mãe, Ele já te amava. Lembre disso todas as vezes que você pensar que você tem menos valor que qualquer pessoa. Mas também é preciso ter em conta, todas as vezes que você pensar sobre a sua situação diante de Deus, que a eleição significa que não é apropriado a filhos de Deus viverem como estranhos na casa de Deus. Porque somos filhos, somos amados, mas porque somos filhos, também somos chamados à responsabilidade de viver no reino de Deus. Nós não podemos levar a vida de qualquer forma, nós não podemos tratar a igreja de Deus como um lugar onde nós frequentamos como clientes. Nós não somos clientes do reino de Deus, nós não somos clientes da graça de Deus, muito pelo contrário, nós temos uma responsabilidade, porque a graça, embora seja de graça, ela não é barata, ela custou a vida do Filho de Deus na cruz, custou caro, custou a morte de Jesus. Portanto, é preciso ter uma responsabilidade. Quando aquele menino da parábola volta para casa, o pai dele vai ao encontro dele, abraça ele, mesmo enlameado de chiqueiro de porco, cheirando mal. Mas uma coisa que o pai faz é colocar um anel no dedo daquele rapaz, significando autoridade, é o anel da família, dizendo àquele moço: olha, você voltou e eu te recebo, e é uma alegria te receber, mas lembre, esse anel aqui significa que você é meu filho, tem responsabilidades ao viver nesta casa. Nós precisamos abrir os olhos para isso. Uma vez que fomos eleitos e adotados na família de Deus, é preciso viver as bênçãos e as responsabilidades desse fato. Versículo 6: Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Queridos, nos versículos 6, 12 e 14, Paulo vai repetir uma expressão. Ele vai dizer que todas as bênçãos espirituais e a obra da redenção são para o louvor da sua glória, isto é, louvor da glória de Deus. E o que esse texto e muitos outros do Novo Testamento nos ensinam é que tudo o que Deus faz, Ele o faz para a sua glória. Portanto, a eleição, a criação, a redenção, o perdão dos pecados, o derramamento do Espírito Santo, a ressurreição e a restauração de todas as coisas são bênçãos cujo objetivo final é a glorificação de Deus, a glorificação dele mesmo. Qual a importância disso para nós?
A importância disso para nós é que nós precisamos amar a Deus e glorificá-los com as nossas vidas. Amar a Deus e glorificá-lo com as nossas vidas é o propósito da nossa existência e a fonte da nossa felicidade. Então, se você está numa dúvida sobre qual é o propósito da sua vida, aqui a sua dúvida acabou. Porque aqui o texto diz que o propósito de todas as bênçãos de Deus é o louvor dele mesmo. O modo bíblico de glorificar a Deus é encontrando sua satisfação nele. Um autor chamado John Piper, ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. O convite que Paulo está fazendo aqui é para nós mergulharmos nas bênçãos de Deus, para nós nos satisfazermos nas bênçãos de Deus, e aí sim nós glorificaremos a Deus quando desfrutarmos dessas bênçãos. Encontrar satisfação das suas necessidades em Deus, procurar realizar-se nele, é a melhor coisa que você pode fazer para glorificar a Deus. Querido, você pode realizar todos os seus planos ao longo desse ano. Você pode alcançar todas as metas que você estabeleceu. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Você pode ser promovido no trabalho. Você pode ter um excelente desempenho acadêmico. Todos os teus relacionamentos podem dar certo. Mas se você não encontrar satisfação em Deus, nada disso terá sentido. Nada disso terá sentido. Versículos 7 e 8, Paulo continua e diz: Ele, Deus, é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, e perdoou nossos pecados, e generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Talvez na sua Bíblia diga que Ele nos redimiu. A palavra redenção, ela significa comprar. É uma palavra que para os efésios tinha um sentido comercial. Significa que Deus, Ele nos comprou por meio de Cristo e nos libertou dos nossos pecados. Comprar a nossa liberdade lembra o comércio de escravos que havia em Éfeso. É disso que Paulo está falando aqui. A cidade de Éfeso era uma cidade grande para a época, tinha uns 300 mil habitantes. E era uma cidade muito importante para o comércio do Império Romano, porque tudo passava por Éfeso. Tudo que saía das colônias e ia para Roma, passava por Éfeso, porque lá tinha um porto comercial. E o Império Romano, ele tinha aproximadamente 60 milhões de escravos. E lá no porto de Éfeso, os escravizados eram comprados e vendidos. Então, quando a igreja de Éfeso recebe esse texto, eles entendem muito bem o que Paulo quis dizer. Paulo está usando aquela situação socioeconômica para ilustrar o que foi que Deus fez conosco. Ele está dizendo que Jesus nos comprou do poder do pecado, nos libertou desse poder, nos libertou dessas amarras, e agora nós podemos viver em liberdade. A bênção da redenção, ela é especialmente mencionada porque porque o pecado é o primeiro problema que precisa ser tratado. Enquanto não se tratar o pecado, a humanidade está alienada de Deus e dos seus benefícios. Meu querido, se você é um cristão, você vai analisar todos os problemas do mundo sob essa ótica de Paulo. Todos os problemas do mundo são respondidos a partir da nossa condição pecaminosa. Por que o mundo é mau? Por que o mundo jaz no maligno? Por causa do pecado. Por que há toda sorte de crimes, de problemas
de mazelas e de sofrimento no mundo por causa do pecado. Se você for procurar resposta para os problemas do mundo, o máximo que nós vamos encontrar na literatura, na economia, na filosofia, talvez na psicologia, são questões secundárias. É a desigualdade, é a falta de emprego e de renda, é a sensação de impunidade, é a insegurança, é a falta de educação. Todas essas questões são importantes, mas secundárias. O primeiro problema a ser resolvido no coração do ser humano é o problema do pecado. E por isso essa bênção da redenção ela é tão importante, porque ela resolve o problema fundamental do coração, que é libertar o ser das amarras do pecado. Querido, Jesus pagou um preço altíssimo para perdoar os seus pecados. Portanto, você pode viver sem culpa. Junto com o pecado, tem muita gente que vive amarrado na culpa em função do pecado. Mas Jesus, junto com a libertação do pecado, Ele nos libertou da culpa. Jesus também nos oferece, como diz o texto aqui, sabedoria e entendimento. Por que ele fala de sabedoria e entendimento logo após ele falar do pecado? Porque sabedoria e entendimento dos altos céus são as virtudes que nós precisamos para viver longe do pecado. Então, se você quiser fazer mais uma resolução aí de ano novo, proponha aí na sua lista adquirir ao longo desse ano mais sabedoria e mais entendimento na palavra, para que a sua vida seja cada dia mais edificada, cada dia mais restaurada, e você desfrute cada dia mais das bênçãos pelas quais Paulo está agradecendo. Versículo 9 e versículo 10. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Aqui está o plano de Deus. Se você quiser saber como que esse mundo vai acabar, se você quiser saber para onde esse mundo vai, para onde vai a existência, aqui está a resposta. Haverá um momento em que Deus fará, como diz o texto, convergir em Cristo. Ele vai reunir sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Paulo fala isso em outras cartas, dizendo que haverá um momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso já acontece na igreja. Na igreja de Jesus nós já confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Na igreja de Cristo nós já dobramos os nossos joelhos diante do senhorio e da soberania dele. Então, para nós, o futuro ele não é desconhecido. Para nós, o futuro ele não é algo que nós só saberemos quando estivermos lá. Muito pelo contrário, para nós o futuro ele é revelado pela palavra numa mensagem de esperança. Por isso nós não vivemos desesperançados com esta vida, ainda que o texto bíblico também diga que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos com esperança. Esse plano significa que Deus ele vai restaurar todas as coisas. Por que ele vai restaurar todas as coisas? Porque a criação, queridos, ela está desordenada. A gente aprende lá em Gênesis que logo após homem e mulher pecarem contra Deus, todas as dimensões da existência e da humanidade foram desordenadas. Se desorganizou a relação do homem com a criação, se desorganizou a relação do homem com a mulher, as relações sociais ficaram absolutamente prejudicadas, é por isso que até hoje a gente está brigando, fazendo guerra. As relações internas, interiores, no homem e na mulher também ficaram profundamente prejudicadas logo após eles pecarem. O texto diz que eles estavam
com vergonha de si mesmos. Está tudo desordenado, está tudo desorganizado. Em vez de convergir em Cristo, o mundo está divergindo de Cristo. E é por isso que o plano de Deus é um plano para redimir toda a sua criação e reorganizar todas as coisas. Queridos, a igreja é o ambiente onde todas as coisas já estão sendo reunidas sob a autoridade de Cristo. Porque a nossa devoção na igreja é a Cristo. Nós não temos uma devoção à liderança, ao pastor, ao diácono. Nós não temos uma devoção à instituição, à placa da igreja, à denominação. A nossa devoção é ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja já está reunida sob a autoridade de Cristo. Mas haverá um momento em que toda a criação será reunida aos pés de Cristo. Naquele dia, todos prestarão contas e as coisas caídas serão restauradas. O Novo Testamento ensina isso, o Apocalipse ensina isso. Então, queridos, por que isso é importante para nós? Porque conhecer o plano de Deus, ele deve nos levar a algumas atitudes. Primeira atitude, nós precisamos relativizar os nossos planos. Nós não podemos absolutizar os nossos planos pessoais, profissionais e familiares. Os nossos planos não podem ser maiores, mais importantes e relevantes do que o plano de Deus. Nós precisamos verificar se os nossos planos eles estão alinhados com o plano de Deus. A grande questão de viver essa vida é você descobrir que você não precisa necessariamente de um plano bem feito para a sua vida. Você precisa, na verdade, descobrir como fazer parte do plano que Deus já está executando. A pergunta que você tem que fazer não é que plano eu devo fazer para a minha vida. A pergunta que você tem que fazer é como a minha vida pode ser incluída, inserida no plano de Deus. Como é que eu glorifico a Deus com tudo que eu sou e com tudo que eu faço? Como é que eu glorifico a Deus no meu trabalho, na minha família, nos meus estudos e nas minhas relações, no dia a dia? Como é que eu glorifico a Deus parado no sinal de trânsito? Como é que eu glorifico a Deus na educação dos meus filhos, no relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo? Como é que eu glorifico a Deus nas escolhas que eu faço, na alocação do meu dinheiro, na alocação do meu tempo? Como Deus pode ser glorificado pela minha vida? Segunda atitude, você precisa, querido, porque você conhece o plano de Deus, pacificar a mente e o coração. Porque quando os teus planos começam a dar errado, a primeira coisa que surge é a ansiedade. Junto com a ansiedade vem o medo. Junto com o medo vem a descrença, a desconfiança. Junto com a descrença e a desconfiança vem a falta de fé. E junto com a falta de fé vem o abandono de Deus. Não faça isso. Pacifique a sua mente e o seu coração. Por quê? Porque Deus está no controle. Ele nos conhece desde a eternidade. Ele nos elegeu. Ele tem um plano. Deus não pode ser pego no contrapé. Deus não pode ser surpreendido. A autoridade de Cristo sobre a minha vida é melhor do que a minha autoridade sobre a minha vida. Vou repetir. A autoridade de Cristo sobre a minha vida é melhor do que a minha autoridade sobre a minha vida. Por quê? Porque diria Santo Agostinho que Deus me conhece mais do que eu mesmo. Deus está sondando o meu interior a todo momento. Ele sabe de mim mais do que eu mesmo sei. Terceira atitude é viver com esperança. Você não está navegando à deriva. A vida com Cristo não é uma navegação à deriva. Não é uma vida sem sentido. O mundo está sendo conduzido ao seu desfecho pelo seu Criador. Deus está dando uma direção a este mundo. Essa é a mensagem do Novo Testamento, do Antigo Testamento, de todo o texto bíblico. E quarta atitude, nós precisamos reproduzir na igreja a unidade que haverá na nova criação
sob o governo de Cristo. Cada dia mais nós precisamos ser um sinal para o mundo de que vivemos todas essas bênçãos que Paulo está agradecendo aqui. Versículos 11 e 13, queridos. Além disso, nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Paulo repete aqui o que ele já disse antes, mas para enfatizar a importância de termos clareza quanto à finalidade da nossa existência. O propósito de algo só pode ser dado pelo seu Criador. Nós trabalhamos esse tema o ano todo com os adolescentes, dizendo o que Paulo diz aqui, que é preciso fugir do engano de que o propósito das nossas vidas é meramente terreno. É preciso fugir do engano de que o propósito das nossas vidas está em alguém ou algo que não seja Deus. É preciso fugir do engano de que o propósito das nossas vidas, ele pode ser construído por nós mesmos. O propósito da sua vida, anote isso se você puder, o propósito da sua vida, ele está fora de você, ele está em Deus. Se você procurar no seu coração o propósito da sua vida, você não vai encontrar, ou você vai encontrar um propósito que vai te levar para um caminho de morte, porque o texto bíblico diz que o coração ele é enganoso. O livro de Provérbios diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim não é o melhor. Por quê? Porque quando nós procuramos em nós o nosso propósito, nós encontramos um poço de lama, nós encontramos um chiqueiro, nós encontramos uma comida de porcos para comer. Procure o seu propósito e alinhe a sua vida com Deus. Versículos 13 e 14. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Queridos, a principal de todas as bênçãos que Deus pode nos dar é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito, ele é dado no momento da conversão, como Paulo diz aqui, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Por que Paulo usa a expressão selados com o Espírito Santo? Porque o selo, ele designa propriedade, é uma marca. O escravo, no mundo antigo, ele levava a marca do seu senhor. Ele poderia ser identificado pela marca que ele levava no corpo. Os adeptos de qualquer religião pagã no mundo antigo, e Éfeso era a cidade onde ficava o templo da deusa Diana, o maior templo do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os convertidos a Diana também faziam uma marca no corpo, e essa marca, ela comunicava, ela anunciava que a pessoa pertencia àquela divindade. Era uma espécie de tatuagem. Paulo usa essa expressão aqui, selo, porque os efésios eles entendiam essa designação de propriedade. O Espírito Santo, querido, ele é um selo porque ele comunica a sua consciência de que você é filho de Deus, que você pertence a Deus, mesmo quando você está no fundo do poço e no meio da lama. O Espírito martela na nossa consciência: você é filho de Deus, você não foi feito para isso, você é filho de Deus, você foi feito para viver na casa do Pai. Selo também significa autenticidade. Já viram? Aqui ó, neste celular na minha frente tem um selo ali do fabricante. Tem muitos equipamentos que a gente compra e vem o selo do Inmetro. Significa que aquele equipamento ele é autêntico, ele foi testado, você pode usar. Você pegar uma nota de dinheiro, tem lá,
Se você olhar bem o selinho do Banco Central, você consegue identificar que aquela nota, ela é verdadeira, ela é autêntica. Você vai no mercado, principalmente no açougue, procura o selo da vigilância sanitária. Está lá, pode comer aquela carne que passou pela validação do órgão sanitário. O selo, ele designa essa autenticidade. Um cristão sem o Espírito Santo não é um cristão autêntico. Porque aí Deus não age na vida do sujeito. Porque Deus age por meio do Espírito. E um selo, ele também significa, queridos, segurança. Quando Jesus morreu e foi sepultado, os sacerdotes, o sinédrio, pediu que Pilatos colocasse na porta do túmulo de Jesus o selo do governador romano, para que aquele túmulo não fosse violado, para que aquele túmulo fosse revestido de segurança. Portanto, quando Paulo diz que o Espírito Santo é um selo, ele está dizendo que por meio do Espírito Santo nós podemos ter segurança, convicção da nossa salvação. E depois Paulo fala no final do texto que o Espírito, ele é a garantia da nossa herança. Talvez a sua Bíblia diga, ele é o penhor da nossa herança. Essa palavra aqui no texto original, ela significa a primeira parcela. Paulo querendo dizer, olha, se o Espírito está sobre você, se você creu em Cristo e o Espírito veio sobre a sua vida, significa que Deus, ele vai completar a obra que ele começou na sua vida. E é isso que Paulo diz em outro momento nas cartas. Deus há de completar a boa obra que ele começou em nós, até o dia de Cristo. Ele está fazendo isso na minha e na sua vida. A bênção espiritual, queridos, ela é, por natureza, o Espírito Santo, e nós precisamos nos apropriar de tudo o que o Espírito pode e quer fazer em nossas vidas. Com o Espírito nós recebemos sabedoria e iluminação, convicção da salvação, acesso à presença de Deus. Aí você recebe, por meio do Espírito, acesso à presença de Deus, e você não ora. Você não tem um momento diário de encontro com Deus. Você não se apropria dessa bênção. Com o Espírito nós recebemos a presença divina habitando em nós. É isso que Paulo diz em Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu querido, deixe Cristo viver por meio da sua vida. Seja um sinal também para o mundo. E por meio do Espírito nós recebemos também inspiração para uma vida piedosa e em adoração. É Deus que gera em você o desejo de obedecer. É Deus que gera em você o desejo de servi-lo e de glorificá-lo. E para terminar, para nós orarmos a Deus, esse texto ele nos ensina aqui claramente a atuação da Trindade nas nossas vidas, porque Deus Pai elege, Deus Filho redime e Deus Espírito Santo sela. Esse texto ele evidencia com clareza a atuação do Deus Trino para restaurar a criação. Esse é o plano de Deus e é isso que Ele está fazendo. Meu querido, Deus está fazendo a sua obra na criação, no mundo e na igreja. Participe disso, se envolva, se engaje. Ele começou a fazer isso por meio de Israel e continua por meio da igreja. É preciso se engajar no que Ele está fazendo. Não porque Deus precisa necessariamente do seu engajamento, mas porque ao participar, você será abençoado. Ao participar do que Ele está fazendo no mundo, você será satisfeito. As necessidades mais profundas da sua existência serão contempladas quando você se engajar no que Deus está fazendo no mundo. Aí sim, a sua vida ela terá todo sentido e você glorificará a Deus por meio da sua vida.
Amém, queridos? Vamos colocar em pé e vamos orar? Agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo em nós e por meio de nós. Santo Deus, obrigado pela Sua palavra. Obrigado pelas aplicações que o Teu Espírito Santo faz da Sua palavra às nossas vidas. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela nos fere e ela nos mostra a necessidade de participarmos da Tua obra, daquilo que o Senhor está fazendo. Nos dá, ó Deus, garantia, segurança, convicção de que tudo que o Senhor está fazendo é para a Sua glória, e nos permita, Pai, participar disso. Estamos no primeiro domingo do ano, Senhor. Estamos, ó Pai, iniciando um novo ano. Que este ano seja um ano em que a Tua igreja Te glorifique mais do que todos os outros anos. Que o Senhor possa, ao final deste ano, ao avaliar a Tua igreja, dizer que as nossas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, como diz a Tua palavra em Apocalipse. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos dá força para resistir a todo tipo de dificuldade, para superar todo tipo de dificuldade que tenhamos a ter esse ano, por meio do Teu Espírito Santo e por meio das Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico? Depois nós vamos